Semana passada eu tive uma reunião com a secretária de Educação e foi muito interessante para a gente conversar a respeito da infraestrutura das escolas da rede municipal, o que foi feito ao longo, né, desse tempo, tanto do ano passado, na gestão passada, mas o que já foi feito também com relação à atual gestão, no que diz respeito à infraestrutura das escolas, até mesmo para pensar um retorno às atividades presenciais. Conversamos também sobre a questão até mesmo de contratação de professores e professoras, uma vez que há uma deficiência hoje, um déficit no número de professores, principalmente professores especialistas, os famosos P5, em diversas escolas. E a gente viu que houve um processo de contratação, está em vigor um processo de contratação, mas, né, as aulas começaram ontem e ainda esse processo não foi concluído. Então, é importante que a gente levante essa questão também, uma vez que a gente está falando da qualidade da educação pública no nosso município. E a gente vê esse movimento do retorno das atividades presenciais, não só aqui em Barbacena, mas em todo o Brasil. E é interessante que há uma falsa dicotomia com relação ao retorno das aulas presenciais, porque não tem ninguém contra o retorno das aulas presenciais. A questão é o momento em que as aulas vão retornar. Também sou professor, também tenho trabalhado remotamente, inclusive, a gente tem trabalhado muito mais remotamente do que nas aulas presenciais. Afinal de contas, a forma de preparar as aulas para a atividade remota ela é muito mais complexa, né, e a gente acaba tendo uma sobrecarga de trabalho ainda maior. Então, se fosse com relação ao trabalho, o retorno às aulas presenciais seria muito menor. Mas há uma questão que é consensual, que há um prejuízo na questão do ensino. Não é discutível, né? Ninguém está discutindo que a educação à distância, especialmente na educação básica, ela não tem a mesma eficiência do que a atividade presencial. É lógico que existe essa questão do relacionamento interpessoal, porém, no momento que nós vivemos de pandemia, é imprescindível que a gente tenha cuidados com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os profissionais que atuam na área da educação, que aí não é só professor, é toda a rede, toda a comunidade escolar. E esse modelo híbrido que tem sido proposto em alguns lugares, que propõe o revezamento, né? Uma parte da turma assiste a aula num dia, a outra parte assiste na outra semana, aliás, uma semana, na outra semana, a outra parte da turma. Enfim, ele não resolve a questão dos pais, por exemplo, que precisam da escola para poder sair para trabalhar, porque o filho vai para a escola uma semana, mas vai ficar 2, às vezes 3 semanas sem voltar à escola. Então, isso não resolve a questão dos pais que precisam sair para trabalhar. Gera um aumento na circulação de pessoas no transporte público, que já vem sendo superlotado. A gente precisa chamar a atenção disso também, que o transporte público ele continua superlotado, as pessoas continuam sendo expostas. O transporte escolar também, ele acaba sendo uma fonte de contaminação. A gente sabe das dificuldades que o pessoal do transporte escolar está passando também, mas também acaba sendo um ponto de aglomeração. E, convenhamos, crianças, na hora que elas encontrarem os coleguinhas lá que estão há um ano sem ver, elas vão querer abraçar, elas vão querer se tocar, e isso, infelizmente, o momento não permite. Então, a questão não é discutindo, não é ninguém que é contra o retorno às atividades presenciais. A questão é o quando e como retornar. Então, a gente tem hoje já uma sobrecarga nos professores. Com esse modelo híbrido, a gente teria o professor lá presencialmente, mas ele também teria que elaborar atividades remotas sem receber nada mais por isso, uma categoria que já é super desvalorizada no nosso país. Então, isso também deve ser levado em consideração. E uma notícia que saiu agora à noite, não sei se os senhores acompanharam, que um estudo do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG detectou aqui em Barbacena a variante britânica do novo coronavírus. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque a gente tem uma taxa baixíssima de pessoas vacinadas, a gente tem grupos muito vulneráveis, que são os idosos, ainda não vacinados, somente aqueles maiores de 90 anos foram vacinados. Muitos dessas crianças e desses jovens têm contato com seus avós, principalmente quando os pais saem para trabalhar, então eles acabam tendo contato, então acabam sendo um vetor desse vírus, e nós temos essa situação toda que pode levar a um aumento novamente do número de casos,
É verdade que o número de casos tem caído na nossa cidade e que esperamos... Concluir, por favor. Para concluir, senhor presidente, então, a nossa preocupação é que esse aumento da circulação de pessoas leve novamente a um sufocamento do nosso sistema de saúde, um colapso até mesmo do nosso sistema de saúde. E aí eu concordo com o que a nossa secretária de Educação disse hoje também em entrevista à TV Integração. Segundo palavras dela mesma, ela crê que somente quando as pessoas forem vacinadas que as atividades presenciais deveriam retornar.